O modelo cívico-militar pode ser adotado em escolas públicas estaduais de Patos de Minas. O assunto que está no centro do debate será decidido por meio de votação por parte da comunidade escolar no próximo dia 15 de julho, terça-feira. 8 escolas de Patos de Minas estão nesse centro de debate. A Escola Estadual Abner Afonso, Marcolino de Barros, Professor Antônio Dias Maciel, Deiró Eunápio Borges, Abílio Caixeta de Queiroz, Professora Paulina de Melo Porto, Dr. Paulo Borges e Dona Guiomar de Melo. Neste bloco, recebemos o vereador José Luiz do Podemos para discutir seu posicionamento a respeito da proposta, seus argumentos e eventuais impactos no cotidiano escolar. Vereador, muito bom dia para o senhor, prazer tê-lo aqui no Jornal da Manhã Patos. Bem-vindo. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Prazer novamente estar aqui falando, mais uma vez com a população, sempre com assuntos importantes. E agora, esse aí do momento que é das escolas cívica e militar, onde a gente tem que levar, de fato, a verdadeira informação para, assim, conscientizar os pais, alunos, todos aqueles envolvidos se tratando da educação. Bom dia, José Luiz. Eu gostaria que o senhor começasse já falando a respeito se é favorável ou contrário à adoção do modelo cívico-militar nas escolas estaduais de Patos de Minas e por quê? Bom, sou 100% favorável à implantação desse modelo porque é um modelo que está dando certo, está dando resultado e a gente tem que copiar aquilo que dá certo. Nós temos aqui um exemplo da Escola Tiradentes, que já é uma escola um pouco diferente desse sistema cívico-militar, mas carrega ali nas suas aplicações algumas práticas militarizadas, atividades em relação ao civismo, as notas, digamos assim, o comportamento daqueles alunos, eles se sobressaem. Então, são escolas, se a gente for pegar as notas do IDEB, as primeiras escolas, as melhores classificadas, são as que adotam esse tipo de ensino cívico e militar. Então, sou totalmente favorável. Algumas pessoas estão espalhando aí mentiras que isso vai militarizar, no caso, não tem drama nenhum nisso, não aluno vai sair da escola já fardado, sai prendendo ninguém na rua, não tem nada a ver, então são processos diferentes que a gente tem que levar adiante. Vereador, críticos desse modelo acabam afirmando que ele pode comprometer a liberdade pedagógica e também o ambiente democrático dentro da escola. Como que o senhor responde a isso? Veja bem, Matheus, essa crítica aí ela é fácil de ser refutada pelo seguinte: o modelo que está em discussão no momento não vai mexer em nada na estrutura pedagógica da escola. Então, os diretores vão continuar lá, todos os servidores, professores, a administração das matérias, dos ensinos da sala de aula ainda continua com o professor, pelo mesmo plano que tem de aula, ele vai ser aplicado. O que vai acontecer é com os militares, a presença deles ali na escola, ajudando na organização do ambiente, impondo disciplina, algumas atividades cívicas também. O mais importante, eu acho que a gente deve falar que só por aí, no meu entendimento, já deveria ser aplicado imediatamente esse tipo de ensino, é a questão da segurança. Nós vamos ter uma pessoa ou mais pessoas, vai depender do modelo, que vai dar ali segurança àquele local. Há poucos dias tivemos um atentado na escola em Rio Grande do Sul, onde infelizmente 2 crianças foram feridas e uma foi morta, onde que não tinha presença de militares ali. Mas teve um monitor munido ali, digamos assim, de uma pá, conseguiu conter o avanço desse criminoso para não machucar mais pessoas. Então, só na parte da segurança, no meu entendimento, já legitima a implantação desse modelo nas escolas. Vereador, a gente tem e vai de encontro 2 situações. O senhor é vereador municipal, legisla pelo município de Patos de Minas. A gente vai de encontro a essa decisão do governo Zema em colocar várias escolas cívico-militares em todas as partes da nossa Minas Gerais. Como que tem sido o tratamento ou a relação do senhor enquanto municipalista com essas escolas estaduais que são do governo, hoje do governo Zema? Olha, eu como vereador, acaba que a minha competência ela não seria a mesma sendo um deputado estadual, indo nessas escolas, conversando com a superintendência, tratando mais de outras questões. Porém, eu tenho aqui a obrigação, porque eu fui confiado
por parte da população a representar ela, ser uma voz. Então, o que eu tenho de informação, repassar. Porque, Matheus, eu quero te parabenizar aqui, você, a Rádio Jovem Pan, pela exclusividade desse assunto. Eu tomei conhecimento a partir da sua reportagem e imagino que várias pessoas também. Então, a partir da sua informação, a gente depois ficou sem outras informações. E nós temos que correr atrás, porque o tempo está aí acabando. Temos o prazo até dia 18 de julho para decidir se as escolas vão aprovar ou não, né? Plantar, digamos, essa sementinha. E a votação, pelo que eu tenho escutado, foi falado, né? Tive essa informação aí, que na próxima terça-feira já vai ser a votação. Sim. Então, os pais, as pessoas responsáveis devem saber quando será, como será, e a gente está correndo aí. Então, é importante, é nossa função levar o conhecimento aos interessados, principalmente aos pais que clamam por esse tipo de modalidade de ensino para seus filhos. Isso é fato, porque a grande maioria tem me procurado e falado sobre isso, e a gente vê na rua também. Então é muito importante levar essas informações, mesmo sendo vereador, correr atrás de superintendente, conversar nas escolas e comunicar como será. Muito obrigada. E a gente pede licença, vereador José Luiz, porque o jornalismo da Jovem Pan também ouviu a presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, a vereadora professora Beth, sobre o assunto. Confira a seguir. Olha, na verdade é um projeto assim muito delicado, eu entendo como muito delicado, né? Porque vai mexer na estrutura das escolas, sim. Agora, preocupada também porque os pais, parece na grande maioria, está entendendo que vai ser uma escola estilo Colégio Tiradentes. E não vai ser, né? Vai continuar a escola pública, estadual, com a mesma filosofia, porém com policiais ali dentro. Agora, olhando pelo lado de violência nas escolas, tanto quanto os professores, quanto os próprios alunos, é uma boa. Mas eu fico preocupada em saber, nós não sabemos, por exemplo, qual vai ser o papel desse policial dentro das escolas. O governo não soltou nenhuma diretriz, nenhuma norma em relação ao papel de atuação desse policial. Por exemplo, a direção da escola, a gestão, vai continuar tendo a sua autonomia? Os professores vão continuar tendo a sua autonomia, então precisa de esclarecer isso para nós, qual será o papel executado, né, pelos policiais ali dentro das instituições de ensino. Eu entendo que é uma pauta que tem que ser muito bem pensada. Quem vai decidir é a comunidade escolar, né? São os pais, os alunos a partir de 14 anos e a gestão da escola, né? Mas é importante chamar a atenção dos pais, principalmente, que eles são a maioria do eleitorado, para eles analisarem com bastante carinho o cerne dessa proposta, né? Eu entendo que, com certeza, é frear a violência nas escolas e no seu entorno, né? Mas até que ponto isso aí vai ser uma boa? Né? Eu tenho ouvido muitos professores, tem alguns que a minoria é a favor e a grande maioria é contra. Então, nesse sentido, nós não podemos intervir, uma vez que é a comunidade escolar que o fará. Quero saber do senhor, vereador José Luiz, e faço da pergunta da vereadora Elizabeth Nascimento. Até que ponto esse colocamento da Escola Cívico-Militar em Patos de Minas vai ser uma boa? Olha, veja bem, já dei o primeiro exemplo no início do programa falando dos resultados obtidos por esses alunos. Geralmente, esses alunos têm uma nota maior, né, o rendimento deles é maior que das escolas que não têm o ensino implantado. Mais uma vez aqui, o militar, seja ele policial ou bombeiro, que poderá prestará esse serviço, ele não interferirá no ambiente dentro da sala de aula. Quem continuará a passar os ensinos são os professores. Ele apenas vai ajudar na organização do ambiente, que a gente sabe que algumas escolas são bagunçadas para evitar evasão escolar, nota ruim, inclusive possíveis uso de drogas. Então, o importante do militar seria para esse sentido. Tá? E aos professores, vai manter ali a função dele dentro da sala de aula. Inclusive, tem alguns professores, Matheus, que eu recebi ontem de alguns pais de alunos, que os seus filhos estão recebendo mensagens dos professores para incentivá-los, né, a votar contra esse projeto, porque a partir de 14 anos já pode votar. Uma coisa que eu discordo.
né? Já não pode fazer tanta coisa, mas votar pode. Então, já estão enviando para esses alunos, então peço para que os pais conversem com seus filhos para tentar mudar aí o entendimento e não ser contaminado por esse tipo de discussão. Então, é muito importante a gente estar conversando aqui. Tá certo, vereador, continua aqui com a gente, que nós temos muito mais para poder falar. Agora são 8 horas da manhã, 7 minutos, voltamos já. Voltamos a falar então com o vereador José Luiz do Podemos, que está em seu segundo mandato. Neste bloco, vamos falar sobre sua atuação parlamentar. O vereador é autor de projetos voltados à presença da religião no ambiente escolar, com propostas sobre liberdade religiosa durante o intervalo, leitura bíblica como recurso paradidático e a proibição de músicas com conteúdos considerados impróprios em escolas da rede municipal. Matheus, na pauta de ontem foram apresentadas as matérias de autoria do vereador. PL 6.255, que dispõe sobre a garantia e proteção da liberdade religiosa durante intervalos escolares nas escolas e instituições de ensino públicas e privadas no município de Patos de Minas, e dá outras providências. E o PL 6.267, que dispõe sobre leitura bíblica como recurso paradidático nas escolas públicas e particulares de Patos de Minas, e dá outras providências. Vereador, a gente tem visto em vários estados, em várias cidades, projetos similares como esse. Antes de tudo, eu já quero perguntar para o senhor trazendo esses projetos na sua atuação, o senhor visa no próximo ano ser candidato a deputado federal ou deputado estadual? Ô, Matheus, é uma pergunta interessante porque a gente tenta sempre trabalhar fazendo o nosso máximo, né? E eu entendo que no meu segundo mandato, trabalhando bastante, sendo bastante reconhecido pela população, me dando o máximo, eu gostaria sempre de fazer mais. Sim. E eu entendo que, indo a esses cargos, eu poderia, sim, ter a possibilidade de fazer mais ainda pela minha população, levar mais adiante ainda aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, mostrar quais são os meus valores, meus princípios, para assim a gente melhor construindo as coisas. É uma situação interessante, mas não depende apenas de mim, né? A gente tem que manter os pezinhos no chão, conversar com quem pode e ter paciência, saber se é a nossa hora, e tudo vai estar nos planos de Deus. Quem sabe aí a gente consegue viabilizar isso. Se não conseguir, paciência, tentamos, mas a gente o trabalho vai continuar da mesma maneira. Mas a pretensão do senhor seria para estadual, federal, Senado? O Senado não posso, que nem tem idade ainda, né? Tá novo. Por mais que esse roxinho aqui é novo. Mas não, a competência... não é tão novo, na verdade, né? Eu não vou ter os 35 Senado também. É fora de cogitação. A gente tem que ser sensato com aquilo que onde nós nos encontramos, né? Digamos assim. Para federal e estadual, a gente não sabe quais são as possibilidades. Uma das possibilidades, inclusive, eu, pela minha parceria com o deputado federal Nicolas Ferreira, até o momento a gente sabe que ele vai lançar alguns candidatos a deputados estaduais, fazendo dobradinha com ele pelo estado. Então, pode ser uma possibilidade de estar fazendo dobradinha com ele a deputado estadual, mas a gente tem que conversar com as lideranças, conversar com o prefeito também, que é parte interessada. Até porque... isso. Desculpe interromper o senhor, até porque a presidente hoje do partido em que o senhor está, o Podemos, é a Lúcia Falcão, isso, tem que conversar com ela também. Que é deputada estadual. E se o senhor for apadrinhado, se é assim que eu posso dizer, pelo Nicolas Ferreira, ele é do PL, o senhor teve uma resistência do PL em Patos de Minas. Certo. Como ficaria essa situação? Isso aí depois a gente tem que sentar e conversar, tanto é que a eleição é o ano que vem ainda, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, mas uma das coisas que eu também tenho que conversar é com a deputada Lúcia Falcão, porque ela é estadual, ela é a presidente do partido ao qual eu estou, né? E essa questão partidária, eu acho que ela às vezes seria a mínima a resolver. Então é uma coisa que a gente pode ter um tempo ainda para frente. E, inclusive, o deputado federal estará aqui na nossa cidade no final desse mês, vai participar da FENAMINAS, né? A gente vai fazer a comunicação exatamente, questão de horário, para ali as pessoas poderem participar, encontrar com ele, porque ele é uma pessoa muito quista, né? Uma pessoa de muita representatividade, que está sempre lá em Brasília, mandando muito bem. Inclusive, o senhor e ele têm parcerias para emendas da saúde e tantos projetos aqui para Patos de Minas, e já que eu gostaria de pedir a intermediação
o senhor aqui ao vivo, para que o senhor e ele possam estar aqui no final do mês, mais uma vez, participando do Jornal da Manhã, que vai ser uma honra tê-lo aqui e receber também o Nicolas Ferreira no nosso estúdio do Jornal da Manhã Patos. Mas, vereador, vamos agora retomar a questão de ontem, o PL 6.255, sobre a garantia da liberdade religiosa, tendo a leitura bíblica nos intervalos, e o PL 267, que dispõe da leitura bíblica como recurso paradidático. Como que o senhor pensou na elaboração desses dois projetos sem que fira a religião de cada um dos alunos, dos estudantes, professores, enfim, da comunidade escolar? Bom, esse projeto dá liberdade para o aluno, para os alunos, se eles quiserem até se reunir para tratar sobre temas, fazendo leitura bíblicas, cânticos, o que for. Isso aí é para resguardar isso, porque tudo que a gente vai fazer hoje tem que estar previsto em lei. Então, por mais que, às vezes, sem a presença da lei, eles fossem fazer, poderiam ser retalhados, poderiam ser cobrados, alguma coisa nesse sentido. Então, a lei é para garantir essa liberdade de reunião ali dentro do ambiente escolar, para eles terem, né, o seu tempo, digamos assim, dedicado às palavras bíblicas, tudo mais, aos nossos ensinamentos, que é para trazer, né, uma certa moralidade. A Bíblia, ela tem um valor histórico, moral, social, e cada dia que a gente vê, Mateus, passa, eu estou vendo, assim, eu estou ficando muito otimista, porque eu vejo crianças, adolescentes, pessoas que há um tempo atrás não ligavam muito para isso e estão vindo para esse lado, né, digamos assim, e é para garantir essa possibilidade de eles fazerem essa reunião, esse estudo dentro lá das escolas, nos intervalos, sem nenhum tipo de retaliação, sem nenhum tipo de cobrança, perseguição. Tá certo, José Luiz. E o senhor pretende apresentar novas propostas nessa mesma linha temática durante o seu mandato, que devem entrar em pauta? Pode repetir, por favor? O senhor pretende apresentar novos projetos com essa mesma linha temática durante o seu mandato? Sim, com certeza, porque quem me conhece aqui sabe o quão eu levo, né, esses temas adiante, esses princípios. Então, sempre envolvendo escola, que eu acho que é um local de formação do indivíduo. Eu acho que a pessoa bem formada, nós vamos criar adultos, um futuro, né, digamos, melhor para o nosso país. E também trazendo, voltado mais para a espiritualidade, que estamos precisando bastante. Né? Vocês mesmos aí postam notícias diariamente, semanalmente, algumas que a gente fica impressionado, gente, aonde foi parar o mundo, né? Tá do avesso. Então, eu acho que trazendo a pessoa para dentro de si, sendo mais responsável, né? Sendo mais amiga ali dela mesma, ela vai conseguir ser um adulto melhor, uma pessoa melhor, e trazer um ambiente depois para fora da sua casa melhor para todos nós. Tá certo, conversamos então com o vereador de Patos de Minas, José Luiz. Vereador, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui no Jornal da Manhã Patos. Aguardo o senhor no final do mês com o Nicolas Ferreira também aqui, se tudo der certo. E também em outras ocasiões, as portas da Jovem Pan Patos sempre estarão abertas para o senhor. Muito obrigado e um ótimo dia. Valeu, Matheus, muito obrigado, ótimo dia a todos os ouvintes, ótimo final de semana também. Vamos fazer o máximo e trazer o deputado, mas não é tão simples, viu? Verdade. A agenda do homem, vou te contar, viu? É gigante, muito maior que ele. E a gente vai fazer o máximo aí, tá bom? Então, muito obrigado por ajudar também. Parabéns mais uma vez por vocês levarem esse tema, esse assunto, né, que foi exclusividade ao conhecimento da população. Muito obrigado, vereador.